A imagem geral era que tudo mudava e aceleradamente. Em primeiro lugar, as cidades passariam por amplos processos de embelezamento, visando alcançar as novas funções para as quais se preparavam. Era preciso cuidar dos edifícios públicos, afastar a pobreza para os subúrbios da cidade, atentar para o transporte coletivo, construir instituições representativas e lidar com as novas sociabilidades urbanas. O suposto era que a jovem república representava a modernidade que se instalava no país, tirando-os da letargia da monarquia ou da barbárie da escravidão. A ideia de se modernizar a cidade, principalmente o Rio, que era a capital do país, era que a República ela tinha que fazer, de alguma forma, alguma coisa que mudasse o pensamento das pessoas. Porque, não, se a gente parar para pensar, não fazia tanto tempo que o Brasil tinha sido um império. Eles tinham que mudar a ideia de que a gente não é mais monarquia, a gente é república. Uma forma de se fazer isso é você mudar o que as pessoas vivem no dia a dia, e por isso mudar as cidades. Então, a ideia de se mudar a paisagem, tipo, era realmente falar, a república é coisa nova, então a cidade vai ser nova. Era mais ou menos esse o pensamento da época. De acordo com esse texto, que eu acabei de ler, quais as medidas eram necessárias para embelezar a cidade? Quais que vocês acham que seriam? Tendo ideia de que, tipo, eles queriam mudar o visual. Para mudar o visual de uma cidade, o que tem que se fazer? Obra. Obra. Começa com a obra. Mais alguma coisa? Asfaltar as ruas. Demolir tudo e substituir. Demolir tudo e substituir. Faz parte do processo. Mais alguma coisa? Asfaltar as ruas. Botar Cimento. piso. Exato, cimento, piso, essas coisas todas são Saneamento ligadas. básico, fazer o saneamento básico. Isso é realmente muito importante. Todas essas ideias que a gente tem na cabeça de isso é uma coisa moderna, era o que eles queriam botar no momento. Então era o que eles pensavam em que vai fazer a cidade ficar mais bonita, digamos assim. O que representava a Jovem República, segundo esse texto? O texto fala de que a monarquia era lerda e que a escravidão era uma barbárie. Se a monarquia era lerda e a escravidão era uma barbárie, a república tinha que ser o quê? Perfeita. Perfeita. Mais alguma palavra? Tá na bandeira do Brasil. Pode repetir a pergunta de novo, por favor? Ordem, progresso. A última palavra, progresso. Progresso, sei. Se a monarquia era lerda e a escravidão era uma barbárie, a república ela tinha que trazer progresso. Ela tinha que avançar. Era um pensamento básico para todos os que participaram da proclamação da república. Na página 288, tem uma imagem aqui em cima. Tá todo mundo vendo? Sim. Vocês estão conseguindo ver o transporte que está aparecendo aqui? Sim. Que transporte é esse? Um ônibus? Bonde. Não é um ônibus. Um bonde. Exato. É um bonde. Tem que pensar que nessa época, transporte público, como a gente conhece hoje, não existia dessa forma. O mais comum era o bonde. Porque o bonde, de certa forma, ele é quase um mini-trem que seguia por fios elétricos. Então é fácil de fazer. Você não tem que gastar combustível nem nada. E para essa época, era uma novidade. Para a gente, é coisa antiga. Entendi. Agora, revisando o que a gente viu. Eles queriam urbanizar e modernizar. Para isso, eles tinham que botar as coisas abaixo, construir coisas novas e passar a ideia de que a república era progresso, era avanço.
Tudo bem? Alguma dúvida? Entendido. Não. As mudanças no cotidiano. As transformações no meio urbano alteraram o cotidiano das pessoas. Lógico, se você está mudando como a cidade funciona, a vida das pessoas vai mudar. É mais ou menos agora o que a gente está passando. A gente está num período de isolamento e por causa do isolamento a gente está com o nosso cotidiano modificado. É mais ou menos o que eles passaram naquela época. Só que a questão deles era, a cidade estava sendo remodelada. Então, a vida das pessoas ia mudar. Nessa época, os primeiros automóveis passaram a circular nos principais centros urbanos do país. Por ter preço elevado, esse tipo de veículo era utilizado somente pelas pessoas da elite. Aí tem que pensar que, se hoje comprar um carro é caro, naquela época era caro demais. Porque era uma época em que o carro estava sendo inventado, era uma completa novidade. Combustível era uma coisa que geralmente o cidadão em si não tinha que comprar. Então, quando começou a ter que comprar, virou uma coisa muito cara para se comprar. E, lógico, só quem ia comprar era a elite do país, era quem realmente tinha dinheiro. Então, a maioria das pessoas, ainda naquela época, andavam de quê? De bonde, que era um transporte público, andavam de carroça, andavam de cavalo. Não era tão comum o carro em si. Além disso, com base na cultura europeia, novos espaços de sociabilidade foram criados e expandidos no meio urbano, como praças públicas, cinemas, teatros, confeitarias, etc. Essas confeitarias, a gente tem ideia, tipo, a confeitaria onde faz bolo. Mas, na época, meio que a confeitaria seria a cafeteria. É onde a pessoa ia para tomar café, bater um papo, essas coisas. A gente ainda tem, no Rio de Janeiro, uma confeitaria dessa época, ela existe desde essa época, que é a Confeitaria Colombo. Ela realmente manteve na loja toda a organização e aspecto dessa época da Primeira República. É um passeio turístico bastante interessante. Eu recomendo, se um dia vocês estiverem livres, dar uma passada nessa Confeitaria Colombo. Os bairros mais sofisticados foram reestruturados. Receberam encanamentos para abastecimento de água e despejo de esgoto. As redes de eletricidade proporcionaram a substituição dos lampiões a gás pelas lâmpadas elétricas, além de possibilitar o trânsito de bondes elétricos. A gente tem que ter ideia de que antes da eletricidade se expandir no mundo, a ideia de que a energia elétrica iria modificar o dia a dia das pessoas, as cidades eram abastecidas por lampiões a gás. Era o gás que se usava para acender um poste, por exemplo. Depois que, precisamente da virada do século XIX para o XX, é que fica difundido no mundo inteiro o uso de redes elétricas. E aí que vem os postes com energia elétrica, é aí que o Brasil começa a ter casas com lâmpadas elétricas. Tudo começou nesse momento. E também foi pelas redes elétricas que pôde-se botar os bondes. A eletricidade também possibilitou o uso de equipamentos como telégrafo, telefone, geladeira, ferro elétrico e máquina de costura. Como esses produtos eram importados de países industrializados, como a Inglaterra, eles tinham um alto custo, sendo, portanto, acessíveis apenas a uma pequena parcela dos brasileiros. Importação hoje em dia ainda não é uma parada muito barata. Na época era muito, muito caro. Porque só existia um meio de se importar, que era por navio. E não era todo lugar que fazia, e não era tão fácil de fazer. Então, quando o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, que era a capital, começa a ter energia elétrica, começa as pessoas a poderem usar esses produtos elétricos, primeiro, quem consegue botar eletricidade nas casas já tinha que ter um pouco de dinheiro, porque não era um serviço muito barato.
E segundo, os equipamentos em si eram caros. Um ferro elétrico naquela época era uma coisa muito cara. Uma máquina de costura era uma coisa muito cara. Geralmente, quem comprava máquina de costura, comprava um monte de máquinas de costuras para fazer uma fábrica. Ou um ateliê com várias costureiras. Não era tipo uma pessoa comum, um trabalhador comum que conseguia juntar dinheiro com tanta facilidade para comprar esse tipo de material. Continuando, bom, e agora o texto do Voo do 14 bis, que também foi nessa época da Primeira República. De repente, o homem tinha em seu poder engenhos inacreditáveis. Um carro que anda sem precisar ser puxado por cavalos. Um fio que instantaneamente transmite mensagem de um continente a outro. Uma lâmpada sem gás nem pavio. Um aparelho para conversar com pessoas a longa distância. Outro para tirar retratos perfeitos como um espelho. Uma curiosa maquininha capaz de gravar e reproduzir todos os sonhos deste mundo. Uma tela mágica onde são projetadas imagens de pessoas, bichos e coisas movendo-se animadamente, igualzinho à vida real. É para coroar. E para coroar esse festival de deslumbramento, vira a realidade o mais caro sonho humano, voar. Desse texto, aqui, do final da 289, quais são as inovações tecnológicas que o texto cita? Como assim? Um carro Tipo, que anda sem precisar ser puxado a cavalos, o fio que instantaneamente transmite mensagem de um continente a outro. Sim, ele está descrevendo aparelhos. Quais são esses aparelhos que ele está descrevendo? Identificar? Aqui, ó, a primeira que ele descreve. O homem tinha seu poder, engenho inacreditável, um carro que anda sem precisar ser puxado por cavalos. O que seria isso? Um carro. Um automóvel. Um fio que instantaneamente transmite mensagens de um continente a outro. Alguém sabe o que é? Telefone? Não. Não é telefone. Repete, por favor. Fio elétrico. Telégrafo. Exatamente. O telégrafo ele era uma máquina que era por fio, lógico, a conexão, em que a pessoa ela ia escrevendo de um lado e no outro lado recebendo a mensagem escrita. Uma lâmpada sem gás nem pavio. O que seria isso? Uma lâmpada que não tem gás. É uma? Um lampião. Não, lampião que tem gás. Lampião tem. Lamparina? Não. Lamparina é de gás ou a vela? Uma lâmpada elétrica? Exato, uma lâmpada elétrica. Um aparelho para conversar com pessoas à distância. Telefone. Esse estava fácil. Outro para tirar retratos perfeitos como um espelho. Máquina fotográfica. Exato. iPhone. iPhone agora. Uma curiosa maquininha capaz de gravar e reproduzir todos os sons deste mundo. Gravador? Exato. Uma tela mágica onde são projetadas imagens de pessoas, bichos e coisas movendo. Televisão. Projetor? Não, televisão ainda não. Oxe. Projetor? Espelho. Filmadora. Não. Projetor? Tem projetor, mas não é só o projetor. Ai. Esqueci o nome daquele trem. Eu também. Onde vocês vão para ver filme? Cinema, eu tinha falado. Cinema. Cinema. Sai inspirado. Eu tinha falado cinema. Tá inspirado. Fala um pouco mais alto para eu poder ouvir. Para coroar esse festival mesmo. E para acabar, uma máquina que faz as pessoas voarem. Avião. Só tem esse. Carro. Helicóptero. O helicóptero veio depois. Balão. Máquina voadora. Balão. Máquina voadora foi ótimo. Mudanças na capital federal.
No início do século XX, um dos maiores centros urbanos do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro. Além de capital, naquela época, a cidade representava um local estratégico de circulação de mercadorias e pessoas. Sua infraestrutura, porém, mantinha muitas características dos tempos coloniais. As ruas eram sujas e mal iluminadas. A falta de saneamento e de limpeza causava a propagação de muitas doenças, como a varíola e a peste bubônica. Essa peste bubônica, para quem não se tocou, é a peste negra. As condições de moradia da população pobre não eram adequadas. Falta de recursos financeiros, muitas pessoas viviam... Gente, por favor. Pelo amor de Deus. Voltando. Por falta de recursos financeiros, muitas pessoas viviam em habitações coletivas, conhecidas como cortiços. Nesses locais, geralmente situados no centro da cidade, vivia uma grande quantidade de famílias, que dividiam cômodos sem condições básicas de higiene e de estrutura. Na página 290, tá todo mundo conseguindo ver? Aqui é uma foto de um cortiço. Era o que existia ali no centro do Rio antes da reforma. Assim como o objetivo de modernizar e civilizar as áreas centrais do Rio de Janeiro, o então prefeito Pereira Passos instituiu algumas medidas. Entre elas, o porto passou por reforma e modernização de seus equipamentos. A maior parte dos quiosques comerciais de rua foram demolidos. As avenidas foram ampliadas, seguindo os modelos europeus. É o que eu falei da Avenida Presidente Vargas. Foi nesse momento que ela foi feita. Muitos prédios antigos foram demolidos, principalmente aqueles situados no centro da cidade, que era aquela ideia de tem que se pôr uma cara nova para o Rio para representar a República. Novos edifícios foram construídos com base em padrões arquitetônicos não coloniais. Práticas como a capoeira, considerada um costume não civilizado, foram proibidos. A capoeira surgiu como forma de resistência dos africanos escravizados no Brasil. Ela é uma mistura de luta, jogo e dança, sendo atualmente também considerada patrimônio da humanidade. No início da República, ela foi proibida em todo o Brasil, tendo sua prática liberada em 1935. Nos dias de hoje, a capoeira é uma das principais referências da cultura brasileira, sendo praticada por pessoas de diferentes países. A parte da proibição da capoeira era porque, como ainda se havia muito preconceito, os governantes da época não queriam que a população soubesse alguma forma de defesa. Então, por causa disso, houve a proibição da capoeira. Tem alguns livros didáticos que associam a capoeira dessa época, só dessa época, a alguns criminosos meio conhecidos. Mas isso é uma ideia meio errada. Era mais porque o governo não queria que a população que estava sendo afetada pelas reformas tivesse um meio de se defender de uma agressão. O bota abaixo. Uma das medidas mais polêmicas implementadas na reforma do Rio de Janeiro foi a demolição de diversos cortiços e edifícios antigos. Esses espaços serviam como moradia para milhares de pessoas, que acabaram ficando desabrigadas ao longo da implantação das reformas. Essas medidas ficaram conhecidas como bota abaixo. Nessa época, muitos cariocas clamaram do modo como as reformas foram implementadas. As pessoas não foram expulsas de suas moradias. As pessoas foram expulsas das moradias, não receberam indenização do governo. Além disso, as ações ocorreram de modo autoritário, oprimindo a população por meio do uso da força policial. Isso gerou insatisfação na população quanto ao governo do Rio de Janeiro. Para sobreviver, grande parte das famílias desalojadas foi para a periferia da cidade, estabelecendo-se em moradias precárias e improvisadas em locais inapropriados. Foi nesse contexto que se originaram as primeiras favelas, que existem no Rio de Janeiro até hoje. Então, quando a gente fala dessa demolição de cortiço, a gente tem que ter ideia de que as pessoas que antes viviam em situações muito precárias ali no centro,
foram completamente expulsos da região, sem uma forma de indenização, quer dizer, o governo não deu um dinheiro como ajuda de custo e muito menos garantiu um outro local para eles irem. As pessoas simplesmente foram expulsas. Quem morasse numa região em que o governo do Rio ia botar para baixo ia ser expulso sem nenhum meio de garantia de outra moradia. Foi por causa desse processo de bota abaixo, que é como é conhecido essas demolições, e mais para frente a gente vai ver que influenciou na criação das favelas. Como as pessoas ali daquela região que estava sendo modernizada foram expulsas à força, inclusive realmente à força, tiveram casos em que a polícia expulsou, usando da violência, algumas famílias dos cortiços, as pessoas tiveram que encontrar um lugar para viver. Eles não estavam a fim de sair do Rio e ir para outra cidade. A gente tem que pensar que o seguinte, naquela época, transitar pelo país era difícil. Não se tinha tantos transportes, e os transportes nem sempre eram baratos. E, ainda assim, o caminho era perigoso, porque não se tinha estrada direito, não tinha uma estrutura para se transitar dentro do país. Então, você sair do Rio de Janeiro, que era a cidade que a grande maioria daquelas pessoas nasceram e nunca conheceram outra cidade, e do nada a casa foi demolida para se remodelar a cidade, acabou gerando uma falta de opção para as pessoas. E elas começaram a ir para as partes mais periféricas. O que é periférico? É a região mais distante de uma cidade. E o que acabou sendo essas periferias? As favelas. Entendi. Foi nesse momento que as favelas começaram a crescer a nascer no Rio. Porque eles viram, a gente não tem para onde ir. Onde é que a gente pode construir uma casa? No morro. E, no morro tinha madeira da floresta, então tinha como eles fazerem as suas construções. Então, foi nesse meio bastante precário que as favelas foram nascendo. E como, a população indo para as favelas não incomodava o governo, eles deixaram acontecer. E por causa disso que as favelas foram começando a ser habitadas e cresceram ao ponto de serem a gente tem no Rio favelas gigantescas, grandes complexos de comunidades juntos. Aqui a gente tem no livro, na 291, duas imagens muito interessantes. A primeira é a imagem do Rio antes da reforma. E aqui embaixo é depois. A gente tem que ter ideia que essa rua, aqui na de baixo, era onde ficava cortiços, é onde viviam famílias. E o que eram cortiços? Cortiços eram casas que, na época colonial, eram casas de pessoas muito ricas, que, por questões financeiras, tiveram que alugar aqueles locais para as pessoas passarem a viver. Passar a viver era viver num cômodo. Digamos, era um grande... Assim, vou dar uma ideia para vocês. O cortiço, pensa no cortiço como um hotel. Só que em vez de ser um hotel com um quarto, que tem quarto, banheiro, sala, cada local do cortiço é um cômodo só. É como se fosse um quarto. Famílias inteiras viviam em um quarto só. Esse era o cortiço. E até por ele ser tão amontoado, é que ele gerava tanta insatisfação nos políticos que queriam fazer a higienização da cidade. Porque como as pessoas ficaram muito aglomeradas, imagina, uma família só num quarto só. É muita gente num pouco espaço. Então, se você tem uma doença que transmite fácil, vai transmitir muito fácil. E vai transmitir muito fácil entre os vizinhos.
Porque, tipo, a diferença de um quarto para o outro é uma parede. O que separava uma família era uma parede. Então, uma doença não ia parar para uma parede. Então, essa situação nos cortiços gerava muito incômodo nos políticos que eram preocupados com a questão da higienização. E, infelizmente, foi um meio que eles encontraram de higienizar a cidade, foi botar esses cortiços abaixo. Mas o que gerou a desabitação de pessoas que forçou elas a ir para as periferias da cidade, formando-se as favelas. Agora, uma pergunta. Na opinião de vocês, eles fizeram certo? O governo fez certo de fazer esse tipo de mudança na cidade? Pode responder, professor? Pode. Não. Eu acho que, tipo assim, para eles foram bom, para o governo foi bom, porque eles criaram um local mais bonito e tal, para quem fosse visitar e tal. Mas para quem morava ali foi péssimo, porque elas ficaram sem casa. E, tipo, a gente tem que ter ideia que não foram só casas, também foram comércio. Às vezes, o trabalho de uma pessoa acabou por causa dessa reforma. Completamente errado. Completamente errado. E a população não foi, digamos, informada antes. Eles tomaram a decisão porque tomaram a decisão. Infelizmente, nessa época, havia uma paranoia muito grande com a higienização, porque acabou sendo a mesma época em que a ciência começou a descobrir como é que algumas doenças se transmitiam. E a maioria delas se transmitia por causa de uma falta de saneamento básico. Infelizmente, o cortiço não tinha saneamento básico. Então foi tipo, eles queriam já uma desculpa e arranjaram a desculpa perfeita. Era para limpar a cidade. O que acabou gerando esse desconforto gigante. Uma reforma na saúde. As mudanças implantadas no Rio de Janeiro também incluíam um novo projeto de saúde pública, implementado principalmente pelo médico Oswaldo Cruz. Inicialmente, ele atuou no combate aos animais transmissores de doenças, como ratos e mosquitos. Depois, investiu na erradicação da varíola, doença viral que causa febre alta, mal-estar e lesões na pele. Assim, para impedir a propagação da varíola, foi aprovada a Lei da Vacinação Obrigatória de 1904. Essa é uma coisa muito importante. Com essa lei, o governo tinha permissão de usar força policial para obrigar as pessoas a se vacinarem. Não existia essa coisa de, eu não quero me vacinar porque eu não acredito em vacina. Quando essa lei passou, o governo tinha autorização de forçar a pessoa a se vacinar. Não existia não quero vacinar. Vai ser vacinado por bem ou por mal. Nessa época, porém, as vacinas ainda não eram tão difundidas como são hoje. Muitas pessoas tinham dúvidas quanto à sua ação e eficácia. Não aceitaram o caráter obrigatório da medida implantada por Oswaldo Cruz. O que isso quer dizer? Nessa época, a vacina era novidade. Não era um remédio conhecido, digamos assim. Não era uma coisa que, o meu vizinho ele tomava vacina, então ele me descreveu como era. Ou meu pai tomou a vacina. Era uma coisa que quase ninguém tinha tomado antes. Quando veio, ainda veio de uma forma obrigatória, ninguém entendeu o que era, ninguém sabia o que era e por que tinha que tomar. Era mais uma coisa que eles estavam sendo forçados a viverem, além da reforma urbana. Então, tipo, as pessoas não se sentiam à vontade de participar de uma coisa que eles não tinham conhecimento. Ainda mais porque tem uma questão que, assim, nessa época, as pessoas não tinham muito costume de, digamos, andar com o braço à mostra ou usar roupas um pouco mais curtas. Ainda se tinha um costume muito europeu de roupa. Então, só de uma pessoa, digamos, mostrar o braço, arregaçar as mangas, para a época era uma coisa vulgar. Então, imagina, a pessoa já não conhece a vacina. Aí para tomar a vacina, tem que arregaçar a manga para levar uma furada pela seringa. As pessoas achavam aquilo um horror, a pior coisa possível para acontecer. E que acabou gerando a revolta da vacina. Aproveitando da situação,
alguns políticos oposicionistas, que eram contra essa ideia, passaram a criticar a obrigatoriedade da vacina, questionando sua real eficácia. Eles falavam, tipo, eu sei que você não está explicando direito, funciona direito. Se o Oswaldo Cruz e os apoiadores dele não estavam explicando, dava margem para os políticos fazerem essa pergunta. Mas isso funciona? Isso já foi testado? Tem provas que funcionam? São coisas que os caras que não estavam gostando dessa ideia de vacina obrigatória, começaram a impor contra o Oswaldo Cruz. Essas ideias influenciaram a opinião das pessoas, que já não gostaram da ideia da vacina. Essas ideias influenciaram a opinião das pessoas, que passaram a desacreditar nas medidas do governo. Além disso, o autoritarismo que caracterizou as medidas do Oswaldo Cruz, quer dizer, é obrigatório e vai ser por bem ou por mal, aliado às imposições do bota abaixo, contribuiu para a insatisfação popular. Por quê? Infelizmente, a vacinação obrigatória estava ligada à reforma urbana. Então, a população que já estava pela vida, com a casa sendo destruída, com o comércio dela sendo destruído, ainda tinha que tomar uma vacina que eles não conheciam. Eles não faziam ideia do que era vacina. Então, a população estava com muita raiva do governo no momento. Protestando contra essa situação, em 1904, uma parte da população carioca se organizou em uma revolta, que ficou conhecida como a Revolta da Vacina. Bondes e edifícios foram destruídos como protesto e barricadas foram construídas durante o confronto com a polícia. Após dias de conflito, com muitas pessoas mortas e feridas, o governo decidiu tornar a vacinação voluntária. A insatisfação com tudo que estava acontecendo foi tamanho que as pessoas não conseguiram aguentar e foram para a rua protestar, e esse protesto virou uma revolta. Houve violência, houve confronto, a população confrontou a polícia. E tudo por causa de que o governo queria impor suas ideias sem consultar a população. E sim, a gente pensa, poxa, mas eles eram contra a vacinação? Eles não sabiam o que era vacinação. Hoje a gente sabe que vacinação é importante. E a gente tem que incentivar a vacinação. Mas naquela época eles não tinham conhecimento disso. Oi, fala. Não, nada não. Tá. Não concordei. Aí, era a mesma coisa que nesse isolamento que a gente está vivendo, se o isolamento tivesse sido posto à força. Assim, a gente pode sair na rua para comprar alguma coisa. A recomendação e o que está vigorando é a gente não pode ficar na rua amontoado. Mas imagina, você não pode sair de casa. Você é proibido de sair de casa. É mais ou menos essa ideia que estava acontecendo no momento. As pessoas estavam sendo obrigadas a tomar vacina. Não havia informação, não havia campanha de informação. Não ia um médico, digamos, numa comunidade, falar para a comunidade que a vacina ela é importante porque ela protege as pessoas de uma doença que mata bastante, que era a varíola. E quanto mais pessoas vacinadas, mais pessoas são protegidas. Não havia isso. A situação era, os médicos chegavam com a polícia, pegavam uma pessoa, botavam sentado e vacinavam. Ponto. Não havia explicação. Aí junta isso, com as casas sendo totalmente destruídas para deixar o Rio de Janeiro mais bonito. O comércio onde as pessoas trabalhavam eram destruídos para deixar também o Rio mais bonito. As pessoas não aguentaram mais. Elas foram, de fato, para a violência. Porque elas estavam se sentindo muito atacadas. Elas não estavam se sentindo mais representadas por aquele governo. E a revolta foi tão grande que fez o governo voltar atrás na questão da vacinação. A organização, infelizmente, continuou sem consultar ninguém. Mas a vacinação se tornou voluntária. Para sorte do Brasil, é que eles perceberam o erro e se impor a vacinação e começaram campanhas de conscientização. E aí a gente conseguiu, por muito tempo inclusive, extinguir a varíola do Brasil.
Isso foi realmente uma coisa impressionante. O Brasil foi um dos primeiros países a extinguir a varíola. É uma doença muito letal. Ela matava bastante. Varíola mata bastante e passa muito fácil. Então, a gente ter conseguido superar essa doença foi realmente uma coisa boa, mas que só veio quando eles perceberam que eles tinham que informar e não obrigar. As campanhas de vacinação. Atualmente, sabemos que as vacinas são substâncias que estimulam o nosso organismo a produzir imunidade contra doenças variadas. Ao longo do século XX, estudos científicos comprovaram que as vacinas possibilitam a prevenção e até mesmo erradicação de algumas doenças. No Brasil, o Programa Nacional de Imunização, o PNI, está ligado ao Ministério da Saúde, responsável por administrar as vacinas. Criado em 1973, esse programa tem como objetivo organizar cronogramas de vacinação, fornecer à população informações sobre as vacinas e distribuir as doses em território nacional, abrangendo também populações remotas. O que são essas populações remotas? Aldeias indígenas, cidades muito afastadas dos centros urbanos. Esses centros, esses locais que são habitados por brasileiros, também têm assistência do PNI. Algum de vocês já participou de alguma campanha de vacinação no lugar onde mora? Ou já ouviu falar de alguma? Já. Já. Qual é a vacina que vocês geralmente ouvem as propagandas? Sarampo. Muito importante. H1N1. H1N1, muito Papo importante reto, também. tem que tomar. Não esquece. É importante. Cadê É aquela... importante. Ô mãe, qual é o nome daquela vacina que eu tomei ano passado? HPV. HPV, isso aí. De nada, Então, filho. A mãe de Fernando é Luiz. Gente, para vocês, qual a importância de Acabou. se informar sobre a vacinação? Acabou. Evitar as doenças que acontecem na Pra vida. se prevenir contra uma doença. Que nem um negócio. Vocês não acham absurdo as pessoas negando a vacinação? Não vai ser meu filho, ele é normal. Porque é pro prato bem. Porque é grátis e tá negando ainda. É um negócio que pode salvar a sua vida. Eu sou um- Isso aí.